A primeira coisa que eu aprendi com meus relacionamentos que deram errado, e por mais que hoje em dia isso seja muito óbvio, não era, quando eu tinha 17, 18, até meus 20 anos mais ou menos, é que você nunca deve deixar o seu parceiro ser 100% responsável pela sua felicidade. É muito comum, na maioria dos casos, da gente, cidadãos mortais de carne e osso, vindo de uma família de classe média, baixa, que a gente cresça em lares fraturados. A gente cresce num lugar onde muitas vezes talvez o pai é o tipo de pai provedor que ele passa mais tempo trabalhando do que aproveitando com a esposa e filhos, ou que os pais são divorciados e daí se você é criado pelo seu pai, ele vai te alienar de uma certa forma para com a sua mãe. Se você é criado pela sua mãe, ela pode te alienar de uma certa forma para ter uma opinião sobre o seu pai. E eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, estou muito longe de ser o cara que vai julgar a vida alheia. Só que muitas vezes quando a gente cresce sem esse amor, sem essa proteção que o ambiente paternal, que a casa nossa de quando a gente é criança fornece, quando a gente fica velho, a gente tende a projetar essa felicidade que a gente não teve nos nossos relacionamentos. A gente tende a colocar no nosso namorado ou na nossa namorada, namorade, ficante, crush, como você quiser chamar. Você tende a colocar o peso da sua responsabilidade inteira em cima daquela pessoa, como se tudo o que você fizesse, tudo que você precisasse para ser feliz fosse responsabilidade dela, quando na verdade não, amigo. Eu tenho minha namorada hoje em dia, a gente é muito feliz junto, temos nossos problemas de um relacionamento, como todo relacionamento saudável tem, só que ela não é o centro da minha vida. Eu ainda tenho uma vida profissional que eu tinha antes de conhecer ela, eu tenho meus hobbies, passatempos, e quando a gente consegue se reunir e compartilhar os meus hobbies com ela e os hobbies dela comigo, show! Ótimo. E hoje eu ouvi uma galera zoando com a minha cara falando: ah, meu Deus, a hora que esse relacionamento acabar vai ser uma pedrada. E deixa eu contar um negócio. Esse relacionamento vai acabar. Namoro foi feito pra acabar. Ele vai acabar e virar um noivado, ou virar um casamento, ou numa separação, com cada um seguindo para qualquer lado. De qualquer forma, independente do fim que esse namoro tenha, uma coisa eu tenho certeza. Eu posso passar um tempo ruim? Posso. Porque querendo ou não, a gente mora junto, a gente compartilha muita coisa no nosso dia a dia e rotina. E para um cara que está acostumado a dividir um ambiente com alguém, quando toma uma pedrada assim, se separa, é difícil você se acostumar a ficar sozinho. Só que eu já tinha uma vida antes dela. Eu já era alguém formado, alguém completo antes dela aparecer. No universo que é a minha vida, eu sou o sol e os meus hobbies, os meus passatempos são os planetas que orbitam à minha volta e ela se tornou um desses planetas. Não é como se as coisas fossem o contrário. Se eu estivesse fazendo o contrário e depositando nela a responsabilidade de toda a minha felicidade, a receita para frustração e desastre ia estar pronta, porque ninguém é obrigado a cumprir a expectativa dos outros. Não, expectativa é o ingrediente principal do prato chamado decepção. E para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Júnior, eu sou professor atuante em sala de aula desde 2018, tradutor, intérprete, palestrante, e nesse vídeo eu vou contar para vocês 4 lições que eu aprendi com meus relacionamentos fracassados. A segunda coisa que eu aprendi com meus relacionamentos fracassados é que você deve ser o responsável pela sua própria felicidade. Eu já arranhei um pouco disso falando agora no tópico anterior, mas vale a pena eu reforçar ele aqui, só que trazendo uma abordagem diferente. Meus primeiros relacionamentos eles não deram certo muito pelo fato de eu ser muito novo, tá me arriscando aquilo, e convenhamos, relacionamento, independente de ser um casal heterossexual ou homossexual, é algo complicado, porque você tem duas pessoas de origens totalmente diferentes, com hábitos, manias, crenças e costumes totalmente diferentes, que estão convivendo juntos, seja por durante o fim de semana, seja morando junto, e um vai se trabalhando ao outro, um vai se moldando ao outro. É comum que hajam atritos, é comum que hajam expectativas, e expectativas se resolvem desde que vocês conversem como um casal minimamente maduro. Eu não vou dizer adulto porque eu conheço relacionamentos que começaram quando os dois tinham 17 anos e que duram mais de 5 anos até os dias de hoje, mas o ponto é o seguinte: nos meus primeiros términos, o que mais me deixou arrebentado e frustrado foi aquilo que eu comentei no tópico anterior, de ter colocado toda a minha expectativa na minha então companheira. E, cara, é difícil quando a gente faz isso, porque, de novo, isso denota uma falta de amor, uma falta de carinho que a gente não teve, que a gente tenta desviar para outra pessoa, e isso só mostra, muitas vezes, o quanto que falta a gente se conhecer. Eu sou um grande fã de filosofia e psicologia, eu gosto de ler bastante, de consumir bastante conteúdo sobre isso, e existe uma veia filosófica chamada Dasein. Ela vem de origem alemã, e a Dasein-Análise, ela funciona
funciona da seguinte maneira. Ela é, a grosso modo, você ir falando o que você tem em mente, o que tá te atormentando, e enquanto você vai falando, você escuta aquilo e você pensa, caralho, eu sou um grande idiota. E ao longo de algumas das minhas sessões de terapia, eu tive vários insights envolvendo isso. De eu me escutar falando uma coisa e pensar, cara, o quão idiota e sem sentido é isso que eu tô dizendo. Muitas vezes isso faz sentido quando a gente tá no meio da tempestade de merda. Mas, como eu disse no vídeo de o que fazer quando as coisas dão errado, quando você se afasta da situação e você consegue ter uma visão de fora, mais calma, você consegue encontrar soluções para ela, você consegue encontrar respostas que normalmente você não encontraria. E eu gosto muito de psicologia porque eu sou um grande defensor da ideia de que a própria mente humana guarda as respostas para muitos dos problemas que a própria mente humana causa. Então, quando eu digo para você ser o responsável pela sua felicidade, eu falo para você se conhecer. Eu passei muito tempo da minha vida morando sozinho, então eu consegui lapidar muito bem as coisas que eu gosto, o que são valores para mim, o que são princípios para mim, como que eu funciono em determinadas situações. E eu sei que dirigir para mim é um puta num calmante, e eu sei que se eu não praticar um esporte ou um exercício, eu fico insuportável. Eu sei que se eu fico mentalizando muito alguma coisa, eu pego a minha prancheta e eu vou desenhar. Se eu quero praticar algum idioma, eu pego o meu violão e eu vou praticar com música. Eu sei que eu sou um puta CDF, que eu adoro estudar, e isso faz parte do jogo. Como eu disse antes, todas essas coisas que eu citei de hobbies são como planetas que orbitam em volta do meu Sol, que sou eu mesmo. E quando você tem esse discernimento, quando você tem essa capacidade, primeiro, você começa a se suportar muito mais, você começa a se respeitar muito mais, a se valorizar muito mais, e você começa a descobrir gostos em comum com outras pessoas, você começa a frequentar ambientes relacionados àquele nicho, e a chance de você conhecer alguém legal e eventualmente engatar um relacionamento em algum dos nichos de interesse que você tem é muito grande. Então, de novo, quando eu digo pra você ser responsável pela sua felicidade, eu só quero que você se conheça, eu quero que você saiba o que você gosta, o que você não gosta, o que é importante pra você, o que não é importante pra você, e que você pratique muito aquilo que te faz bem. Porque chega um ponto que quando a gente fica muito tempo sozinho, e todo homem passa por isso, eu não sou exceção, a gente precisa de algo que a gente goste para manter a sanidade num mundo que cobra muito a gente. Eu não posso vir aqui na frente nessa câmera e cagar regra, porque nós humanos somos extremamente individuais em nossas peculiaridades, então cada um de nós é responsável por descobrir o que gosta e o que não gosta. Isso faz parte da vida adulta e do poder de escolha, tá na sua mão e atrás. A terceira coisa que eu aprendi com meus relacionamentos fracassados é que se você não demonstra segurança, amiguinho, vai acabar. É uma verdade dura que vem junto com o fardo de você ser homem nos dias de hoje. Eu já comentei várias vezes em outros vídeos aqui nesse canal e pode até parecer repetitivo, pra mim é repetitivo porque eu tenho que meditar falando esse tipo de coisa, eu gravo falando esse tipo de coisa, eu tenho uma baleada de pauta com isso escrito, mas é muito difícil ser homem hoje em dia pela caralhada de pressão que é colocada em cima da gente. A balaiada de expectativas que o mundo coloca, você tem grupo de mulheres falando que homem tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ganhar tanto, tem que fazer X, tem que se vestir Y, e quando você tá começando nesse mundo ali com 16, 17, 18 anos, é muito comum que a gente não saiba lidar com essa pressão. Porque, de novo, a gente vem de ambientes fraturados, onde a gente talvez não tenha intimidade para conversar com nossos pais, e aí eu falo o pai no gênero masculino sobre isso. Muitas vezes a gente não tem capacidade, o discernimento, a habilidade de ver o que está acontecendo e dizer o que é certo e errado, porque a gente não tem isso formado quando tem 16, 17, 18 anos. Muitas vezes a gente pega e segue a manada porque é o que todo mundo faz, em busca de se tornar um cidadão proativo na sociedade. E o período para quando se é um jovem adulto entre os 17 e 21 anos na minha opinião, a fase da vida que a gente tem mais fértil para fazer muita coisa certa, só que também muita cagada monumental. Quando a gente escolhe estar com uma pessoa num relacionamento, como eu disse antes, é uma coisa extremamente complicada, por serem duas pessoas de origem diferentes, mas é muito comum que alguns homens também, ou meninas, que não tiveram um ambiente legal quando era criança, além de projetar toda a falta de amor paterno que não tiveram em seus companheiros atuais, também cometam o erro de demonstrar insegurança. Não estou dizendo que você, garotinho ou garotinha que está assistindo isso, deva ser uma pedra, de não demonstrar sentimento, de nunca falar que algo está errado ou que algo está te afetando.
Não. Eu tô dizendo que você não deve usar o seu relacionamento como uma forma de fugir dos seus problemas mal resolvidos que você tem. É comum, independente do nosso gênero, que a gente sinta-se inseguro no mundo que tem hoje em dia pela balaiada de coisa que a gente é bombardeado, como eu já disse várias vezes em outros vídeos. Só que o grande problema disso é quando você vai tornar o seu companheiro ou a sua companheira o seu terapeuta particular. E deixa eu te contar um segredo. A pessoa não é. É difícil encarar isso, mas quando eu diz que se você não demonstrar segurança ele vai acabar, eu falo pelo simples fato de muitas vezes a pessoa que está do seu lado também comprar as suas batalhas. Um pouco disso é a troca natural que acontece de vocês dois compartilhando o mesmo ambiente. Só que a forma que você lida com a sua insegurança é o que vai determinar o sucesso ou fracasso do seu relacionamento. Porque mesmo sendo inseguro, caso você tenha uma abordagem madura de procurar uma ajuda psicológica, de procurar alguma coisa que te ajude a lidar com suas inseguranças, forma de superar suas inseguranças, tudo bem. Mas se você só fica parado chorando e se diminuindo, cara, o seu companheiro ou a sua companheira perde muito o tesão que ele tem por você. E eu não tô aqui pra botar água no seu chope, mas quando o seu companheiro ou companheira perde o tesão que tem por você, cara, você tem um relacionamento que ele tá com um timer ligado, dizendo quando ele vai acabar. Porque se o parceiro perde o tesão, ele perde a admiração, ele perde o respeito e ele não te vê como alguém confiável. E no relacionamento a gente precisa de alguém confiável. Seja para você contar das coisas boas do seu dia, das coisas ruins do seu dia, e alguém que você tenha certeza de que se você tiver um dia ruim, essa pessoa vai estar perto de você para você se apoiar. Quando você tá inseguro, você não demonstra nada disso e aí o seu companheiro ou companheira se sente mais sozinho ainda. E aí, amigo, os dois sofrem, nenhum dos dois sai ganhando. Então, de novo, não estou dizendo que você seja uma pedra que não demonstre sentimentos, que não demonstre sensibilidade, mas sim que você tenha uma certa consciência na forma com a qual você vai abordar a sua insegurança e a sua situação. Porque, de novo, é normal todo mundo ter. O único problema é quando ela toma uma proporção grande demais e te atrapalha a fazer até o básico da sua vida. E aí, por fim, a última coisa que eu aprendi nos meus relacionamentos fracassados não fique triste se o seu namoro acabar, porque namoro é feito para isso. Eu li uma frase há algum tempo atrás que ela era mais ou menos assim, abre aspas: o divórcio acontece quando durante o namoro com a pessoa você vê um traço ruim, você vê uma qualidade que você não gosta, e ao invés de você conversar com a pessoa sobre isso ou terminar com ela, você continua empurrando com a barriga. E aí depois de 5, 10, 20 anos, você está com uma pessoa que você não gosta, com aquele problema que você não resolveu lá atrás. Fecha aspas. Então, o sucesso de um casamento ou não, ele é dito muitas vezes no namoro. Namoro é a fase de vocês se conhecerem, é a fase de vocês saírem juntos. Eu disse isso no vídeo dos meus 5 conselhos para você que tem menos de 20 anos e está se sentindo perdido. Escolher a pessoa certa para você vai determinar muito do seu sucesso ou do seu fracasso. E isso vale em vários aspectos. Isso vale no seu aspecto acadêmico, financeiro, pessoal, tudo isso é muito envolvido. E, caras, muitas vezes a gente acaba ignorando red flags, a gente acaba ignorando sinais de que não é uma pessoa legal, simplesmente porque a gente gamou no chá. Eu já fiz essa cagada, eu já cometi isso. E foi algo que me custou muito financeiramente, psicologicamente. E quando eu era mais novo, nos meus primeiros términos de relacionamento, um término de namoro pra mim era um grande fim de mundo. Só que, de novo, durante as minhas sessões de terapia, uma chavinha que a terapia virou pra mim, que minha própria terapeuta me fez enxergar, e era uma resposta que eu já tinha na minha cabeça, mas eu não queria aceitar, era o seguinte: se acabou, teve um motivo. A culpa foi dos dois. Os dois tinham incompatibilidades que os dois não conseguiam acertar. E o mundo é grande pra caralho. Você terminou seu primeiro, seu segundo relacionamento e acha que nunca mais vai tomar um chá que nem você tomou com essa pessoa? Amigo, você vai ganhar outro cedo ou tarde. É normal que quando a gente termina, a gente entre numa concha, se isole do mundo, mais ou menos igual o Jerry fez em Rick and Morty, pra lidar com essa situação da forma mais saudável pra gente. E tá tudo bem. A única coisa que você deve fazer após o término de namoro é ter a sua mente aberta, o seu coração aberto e estar disposto a viver um romance de novo e a se apaixonar de novo. As relações hoje em dia são muito líquidas e muitas vezes junto com a liquidez vem a intensidade. Líquidas no sentido de durarem muito pouco tempo, 2, 3, 4 meses, e intensas no sentido de ser uma paixão muito arrebatadora. Só que quando é paixão, ela tem um pico muito alto
e ela despenca muito rápido. Enquanto o amor, ele é algo construído. Ele é algo feito as the time goes by, conforme o tempo passa. Então, se você nesse momento está passando por um término, ou viu alguém que passou por um término e acha que é o fim do mundo, não é. Normalmente demora um pouquinho para essa ficha cair. Só que quando essa ficha cai, a gente se torna senhor do nosso destino e das nossas escolhas e opções do que fazer. E aí, cara, o gosto dessa independência e liberdade é muito bom. E você se torna uma pessoa nova, pronta para encarar novos desafios, novas oportunidades, novos relacionamentos, porque é assim que as coisas são. O tempo só marcha para frente. Não tem como voltar o que acabou. E se acabou, amigo, porque não era para ser com você. Se você concorda com o que eu acabei de dizer ou não, a caixa de comentários está aqui embaixo. Te convido também a curtir e se inscrever aqui no canal. A gente tem semanalmente 2 vídeos longos às segundas e sextas-feiras. Eu tenho vários shorts postados ali de 2 a 3 vezes ao longo do dia. Eu te convido também a, claro, se você quiser e puder, fazer uma doação na chave Pix que está aparecendo aqui na tela. Esse canal ainda não é monetizado e no momento ele está sendo uma das minhas principais fontes de renda e eu tenho um tremendo custo com gravação, edição, manutenção. Então se você puder fazer uma doação na chave Pix que está aparecendo aqui agora, isso ajuda muito criadores independentes como eu a manter o canal ativo, a manter essa mensagem viva e passando e chegando a várias pessoas como tem chegado ultimamente. Meu nome é Cláudio Júnior e a todos vocês, muito obrigado pela sua atenção.